Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Victor aqui da Medline e hoje nós vamos aprender sobre corpos cetônicos. Então, bora lá. Então vamos lá, galera, vamos entender agora sobre corpos cetônicos. E, ó, gente, para entender legal, principalmente o início aqui, é bom vocês irem lá no YouTube da Medline e procurar o vídeo de síntese e degradação dos ácidos graxos, beleza? Por quê? Porque o produto final dos ácidos graxos, ele está no início da produção dos corpos cetônicos. Por quê? Olha aqui, a síntese dos corpos cetônicos é o produto final da degradação dos ácidos graxos. Então eu te faço uma pergunta que quem assistiu o vídeo vai saber. Qual é o produto final da beta-oxidação, que é a degradação dos ácidos graxos? São o quê? É a formação de moléculas de acetil-CoA. Essa molécula de acetil-CoA, ela vai fornecer energia para o meu corpo. Como ela vai fornecer? Ou essa molécula vai para o ciclo de Krebs, e lá no ciclo de Krebs o acetil-CoA vai fazer o ciclo de Krebs, vai cair na cadeia respiratória e vai fornecer energia para o meu corpo. Ou esse acetil-CoA ele também vai fornecer energia para o meu corpo, mas não é entrando no ciclo de Krebs, é entrando na minha cetogênese, que seria a minha produção de quê? De corpos cetônicos. A produção de corpos cetônicos, galera, acontece no meu fígado e os corpos cetônicos, eles são fonte de energia para o meu corpo, principalmente para o tecido que mais gasta, mais consome energia, que é o tecido nervoso. Então, os corpos cetônicos, eles são muito importantes justamente como fornecedor de energia também. Importante saber que o seu excesso de corpos cetônicos causa acidose metabólica. A gente vai até ver que em diabéticos pode causar também cetoacidose diabética, que é justamente esse aumento de corpos cetônicos. Mas eu vou explicar logo logo, beleza? E o excesso de corpos cetônicos no sangue, a gente vai identificar ele na forma de beta-hidroxibutirato. Então, o beta-hidroxibutirato é o corpo cetônico identificado no sangue. Tudo bem? Vamos falar então da cetogênese, da produção dos corpos cetônicos. Como eu disse para vocês, ela acontece no meu fígado, ou seja, nas células hepáticas. E ela acontece dentro da mitocôndria, tudo bem? Então, dentro da mitocôndria das células hepáticas. Nós temos então duas moléculas primeiro, uma molécula de acetil-CoA e outra molécula de acetil-CoA. Nós utilizamos duas, beleza? Que elas vêm da onde? Da degradação dos ácidos graxos. Nós vamos juntar essas duas moléculas. Qual é a enzima responsável pela união dessas duas moléculas? É a tiolase. A tiolase junta o acetil-CoA com outro acetil-CoA e vai formar o acetoacetato-CoA. Percebe que aqui existem duas coenzima A e aqui só existe uma coenzima A. Você está vendo que eu estou perdendo coenzima A, beleza? Eu vou explicar logo logo por que é importante perder coenzima A. Agora, o acetoacetato-CoA ele vai se juntar com outro acetil-CoA. Qual a enzima que vai unir essas duas substâncias? HMG-CoA sintase. Sintase vem de produção. Então, HMG-CoA sintase produz o quê? HMG-CoA. Aqui tem uma coenzima A e aqui tem duas coenzima A. Então, perceba que eu estou perdendo mais uma molécula de CoA aqui na minha substância. Tudo bem? Agora, esse HMG-CoA, ele vai ser quebrado. E aí, ele vai ser quebrado por qual enzima? Pela HMG-coaliase. HMG-coase quebra o HMG-CoA e vai transformar o meu primeiro corpo cetônico, que é o acetoacetato. Você viu que o acetoacetato ele não tem mais coenzima A, e isso é importante justamente para ele passar pela parede da mitocôndria e ir para o meu sangue.
Como eu disse para vocês, a cetogênese acontece na mitocôndria, mas para que os corpos cetônicos consigam atravessar a parede da mitocôndria e chegar até o meu sangue, a substância não pode ter coenzima A. Por isso que ao longo do processo da formação dos corpos cetônicos, eu estou perdendo coenzima A, justamente para que quando eu formar o meu primeiro corpo cetônico, ele conseguir atravessar a parede da mitocôndria e ir para o meu sangue, e para os tecidos, consequentemente, e fornecer energia para eles, beleza? Então, o acetoacetato é o meu primeiro corpo cetônico a ser formado, beleza? E aí, esse acetoacetato ele pode ter dois caminhos. O primeiro, ele pode sofrer uma reação com uma enzima presente lá no nosso sangue, que se chama de beta-hidroxobutirato desidrogenase. O que essa enzima vai fazer? Ela vai transformar o acetoacetato em beta-hidroxobutirato, beleza? É o beta-hidroxobutirato que é encontrado no meu sangue, na minha urina, beleza? Então, no meu sangue, eu encontro grandes níveis de beta-hidroxobutirato. Ou o acetoacetato, ele pode perder uma um CO2 da sua molécula e se transformar em acetona, que é um outro tipo de corpos cetônicos. Tudo que eu falei aqui está resumido nesta imagem. Duas moléculas de acetil-CoA aqui, aí formam o acetoacetil-CoA, e aí no final aqui, no final da cetogênese, a gente tem o acetoacetato, que aí vai sofrer ação ou da beta-hidroxobutirato desidrogenase, que é uma enzima que a gente tem uma liberação de NAD, beleza? A gente precisa de um NADH para que ela aconteça, e aí ela se transforma em beta-hidroxobutirato. Perceba que essa reação é uma reação que não é via de mão única. Assim como o acetoacetato se transforma em beta-hidroxobutirato, o beta-hidroxobutirato ele pode se transformar em acetoacetato pela mesma enzima. Então, essa mesma enzima aqui, ela tem a capacidade de, a partir dessa substância, transformar em essa, e a partir dessa, se transformar nessa. Beleza? Então, esse é um importante detalhe para saber. Diferente da outra reação. A outra reação, como vocês podem ver, é via de mão única, olha. Beleza? Então, com a perda de um CO2, o acetoacetato se transforma em acetona. Tudo bem? Então, o que é importante saber aqui, Vitor? Importante saber que o acetoacetato é o meu primeiro copo cetônico a ser formado. Importante saber que essa enzima aqui é uma enzima que tem a capacidade de transformar acetoacetato em beta-hidroxibutirato e beta-hidroxibutirato em acetato. Beleza? Então, ela consegue fazer os dois caminhos, os dois processos. Tá bom? O que vai regular a minha cetogênese seria a quantidade de ácidos graxos presentes, porque se eu tenho muito ácidos graxos, eu tenho muitos corpos cetônicos, beleza? Porque mais ácidos graxos vão ser quebrados. Agora, se eu tenho pouca quantidade de ácidos graxos, aí eu vou ter pouca quantidade de acetil-CoA, porque vai quebrar menos ácido graxo, então vai quebrar menos acetil-CoA, vai ter menos acetil-CoA e eu vou formar menos corpos cetônicos. Importante lembrar que os corpos cetônicos são formados a partir do acetil-CoA, que vem da degradação dos ácidos graxos. O estado alimentar também, porque pessoas que estão em a oxidação, pessoas que estão em jejum, são pessoas que estão com baixa quantidade de energia no corpo. Então, a gente vai ter um aumento de quebra de gordura, um aumento de quebra de ácido graxo nas pessoas que estão em jejum. Se eu estou aumentando a quebra dos ácidos graxos, eu estou aumentando a liberação de acetil-CoA. E mais acetil-CoA pode formar corpos cetônicos. E o mesmo pensamento ao contrário também vale. Pessoas que estão no período pós-prandial, que é o período que eu acabei de comer, elas não vão quebrar ácido graxo, elas vão armazenar ácido graxo. Entendeu? Então elas vão formar ácidos graxos, elas não vão degradar. Então elas vão degradar menos, beleza? Elas vão formar mais e degradar menos. Se eu estou degradando menos ácido graxo, eu produzo menos acetil-CoA
consequentemente, eu produzo menos corpos cetônicos. E a beta-oxidação, que é basicamente a degradação dos ácidos graxos, se ela estiver acontecendo devagar, quer dizer que a degradação dos ácidos graxos está acontecendo devagar, eu tenho menos acetil-CoA e eu tenho menos corpos cetônicos. Se a beta-oxidação está acontecendo em maior quantidade, eu vou ter mais quebra de ácido graxo, mais corpos cetônicos, mais acetil-CoA e, consequentemente, mais corpos cetônicos que podem ser formados a partir desse acetil-CoA. Galera, aqui para entender um pouco mais de medicina dentro dos corpos cetônicos, a gente vai falar de um quadro de diabetes até. Pessoas que têm diabetes, principalmente diabetes do tipo 1, que toma insulina frequentemente, às vezes a dose da insulina ela pode estar muito baixa. E aí o paciente ele vai ter grande quantidade de glicose no corpo. Essa glicose no corpo de um paciente diabético que está em grande quantidade de glicose, ela vai servir para formar os corpos cetônicos. E aí, a pessoa ela entra em cetoacidose diabética. Ceto vem de corpos cetônicos, acidose, porque lembra, o acúmulo de corpos cetônicos vai gerar uma acidose metabólica no seu corpo, e diabética, porque é num quadro de paciente diabético, que tem um uso de insulina de maneira errada, com dose errada, entendeu? Então, esse é um quadro de cetoacidose diabética que está muito relacionado aos corpos cetônicos, mas é só mesmo para vocês conseguirem visualizar aonde que a medicina entra disso e quão importante é uma aula de corpos cetônicos para você entender a fisiopatologia de uma cetoacidose diabética, beleza? Então tá, falamos da produção dos corpos cetônicos, agora vamos falar da sua degradação. A primeira coisa importante para vocês entenderem é que a degradação dos corpos cetônicos, ela não acontece no fígado, beleza? A produção acontece no fígado e também pode acontecer em os outros tecidos, mas acontece preferencialmente no fígado. Só que, detalhe importante, a quebra dos corpos cetônicos não acontece no fígado, acontece em tecidos extrahepáticos. E vocês vão entender por quê logo logo. Vamos lá. Os corpos cetônicos presentes no sangue é o beta-hidroxibutirato. Ele vai sofrer a ação da beta-hidroxibutirato desidrogenase e vai se transformar em acetoacetato. É o caminho inverso, percebe? O acetoacetato, ele vai sofrer a ação dessa enzima importantíssima para vocês gravarem. Succinil-CoA, acetoacetato-CoA, transferase. Essa enzima é uma enzima que não está presente no fígado, não está presente nos meus hepatócitos. Por isso que os meus hepatócitos no meu fígado não têm a capacidade de degradar os corpos cetônicos, porque eles não têm essa enzima. Mas tecidos extrahepáticos têm. E aí, a partir dessa enzima, eu vou transformar o acetoacetato em acetoacil-CoA. E o acetoacil-CoA vai sofrer ação daquela enzima tiolase e vai transformar duas moléculas de acetil-CoA. Beleza? Esse é o caminho invertido. E aí, esse acetil-CoA que tinha ido para formar os corpos cetônicos, agora eles podem ir lá para o ciclo de Krebs, para formar energia, para entrar na cadeia respiratória. Beleza? Então, é o caminho invertido. É só você pegar a produção dos corpos cetônicos, inverter o caminho e adicionar essa enzima importantíssima aqui, que é uma enzima que não tem no fígado. Por isso que o fígado não tem a capacidade de degradar os corpos cetônicos, beleza? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado da aula de corpos cetônicos. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha aí para o seu amigo que não está entendendo muito sobre corpos cetônicos, para ele tirar 10 na prova, assim como você. Bons estudos, fica com Deus, um abraço, até logo no próximo vídeo. Valeu!